Chegou o nosso momento de conversa e eu prometi para você no início do programa que a nossa conversa ia ser muito boa hoje, não é? Vamos falar de um assunto importantíssimo para a igreja, a vida cristã de Bárbara Marx, o testemunho de santidade e a cura milagrosa do menino Honorino Ecker, vítima de grave queimadura, ocorrida em 1944 em Santa Lúcia do Piauí, Caxias do Sul, foram determinantes para que o Papa Bento XVI a proclamasse Bárbara Marx como bem-aventurada. Bárbara Marx nos ensina a prática da superação, da humildade e da caridade. E para aprofundarmos na vida de santidade da beata Bárbara Marx, eu converso com a irmã Iraides Dallagnol, vice-postuladora da causa de canonização de Bárbara Marx. Irmã, boa tarde. Falei o nome da senhora certo, não é? Boa tarde. Sim, boa tarde. Falei o nome da senhora certo, não é, irmã? Eu não ouvi, não entendi a pergunta. Eu falei o nome da senhora certo, a pronúncia do nome. Ah, sim, perfeito, desculpe, Dallagnol, perfeito. Isso. Irmã, primeiramente é um prazer imenso ter a senhora falando com a gente e falar de um assunto muito importante para a igreja, não é, irmã? Com certeza, com certeza. É sobre a vida da bem-aventurada Bárbara Marx. Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente, irmã, quem foi Bárbara Marx? Bárbara Marx é uma mulher muito bonita, uma mulher bela, extraordinária, nascida em Viena, a 27 de junho de 1818. Filha caçula de uma numerosa família cristã, pais José Marx e Rosália Mauritz. O pai era camareiro-mor no Palácio de Schönbrunn, a função que ele exercia. O Palácio de Schönbrunn é o palácio de férias do imperador, onde ele realizava festas, lugar das férias, não é? Mas na casa, ele tinha o seu salário também, mas na casa de José Marx, Bárbara se criou num ambiente de muita pobreza, pois o salário era insuficiente para sustentar a grande família que ele tinha, e por isso as pessoas ficavam doentes e muitas faleciam também. Sim. Na infância, há um fato muito interessante de Bárbara pequena, que brincava. A família Marx tinha uma imagem do menino Jesus, e após as refeições, ela costumava levar frutas para o menino Jesus. Que lindo. E um dia a mãe a ouviu dizer: não posso, sou muito pequena. Então a mãe foi se inteirar do que estaria acontecendo. E Bárbara disse para a mãe: é o menino Jesus que sempre me pede para fundar a congregação funda a congregação de minha mãe. Ao que a mãe respondeu: diga para ele que quando você crescer, você vai realizar o sonho, o pedido que ele está fazendo. Que bem. E assim Bárbara foi conservando esse apelo no seu coração para sempre. Aos 15 anos fica órfã, pai e mãe, e a casa onde residiam pertencia ao império, se destinava aos empregados do império. Ela precisou sair com suas irmãs, mais 3 irmãs, e ela se matricula numa escola de corte e costura e atividades manuais para ela ter com que depois ganhar a sua vida. Sim. Com as colegas, ela vai externando esse apelo e ao mesmo tempo o desejo que já estava dentro dela de fundar uma congregação. Quando formada, elas abrem uma pensão para jovens
empregadas e desempregadas domésticas eram jovens que do interior iam para a capital, Viena, em busca de estudo e trabalho. Sim. Não conseguindo, muitas se entregavam à prostituição para ganhar a vida. E Bárbara se sensibilizou muito com esta situação. Então, com as colegas que aderiam ao ideal dela, abriram uma pensão para acolher essas jovens, dar condições dignas de vida e orientá-las, formá-las para que elas tivessem um meio de autossustento. Uhum. Em 1848, chegam os ideais da Revolução Francesa em Viena e as congregações religiosas, a igreja é perseguida. Então, Bárbara se sente obrigada a sair de Viena, porque lá não ia conseguir fundar a congregação. Ela tensionava ir para a América do Norte, mas a pensão dela, ela foi supressa durante esse tempo de revolução, de ideais revolucionários, dos revoltosos, que então o grupo que estava com ela na pensão foi disperso. Uhum. E depois, então, conseguiram reunir o grupo e decidiu viajar para a América do Norte. Foram ao porto de Hamburgo, reunidas, munidas de passaporte, e lá esperaram por 30 dias. E a condução ao navio para a América do Norte não apareceu. Apareceu uma caravela se chamava Merck, que é mercantil, caravela de carga, com destino ao Brasil. E elas se inteiraram disto e resolveram viajar para o Brasil. Já eram 22 no grupo. E quando chegaram ao Rio de Janeiro, uma escreveu assim: chegamos ao Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, sem saber a língua, sem dinheiro, com muita fome, mas com confiança e fé em Deus e Nossa Senhora. Que lindo. Então, no Rio de Janeiro, elas foram acolhidas no convento Nossa Senhora da Ajuda das Irmãs Concepcionistas, são de vida contemplativa, e essas irmãs, generosamente, ficaram com 22 hóspedes por 6 meses. Elas vieram em 1848 ao Brasil. 8 de maio de 1849, celebraram a fundação da congregação, dia em que todas emitiram os votos religiosos e vestiram o hábito. Que bonito. É a Congregação Imaculado Coração de Maria. Isso. Hoje somos Congregação das Irmãs Imaculado Coração de Maria. Na época, ela dizia Congregação do Sagrado Coração de Maria. Uhum. Com a aparição de Lourdes, a Imaculada, o dogma da Imaculada, Papa Pio XII pediu para trocarmos, sermos Imaculado em vez de Sagrado Coração de Maria. Entendi. Desde então, nós somos irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria. Irmã Iraides, eu prestei bastante atenção em tudo que a senhora contou sobre a Beata Bárbara Marx, e eu tenho certeza que você também que está em casa prestou muita atenção, e eu vou compartilhar algo com a senhora que eu senti, né? Que enquanto a senhora foi contando e a senhora falou, e diante de tudo, né, ela teve uma vida muito próxima do que a gente vive, a luta diária, viveu tanto sofrimento na vida, né, a luta para ser uma diferença no mundo. E diante de tudo que ela viveu, de toda a história que ela construiu, que a senhora foi contando para a gente, ela sempre guardava o que ela tinha ouvido de Deus quando pequena. Então, o plano que Deus tinha para a vida dela estava lá, guardadinho, e ela não se perdeu diante de tudo que ela viveu. Isso é tão bonito, não é, irmã? Então, é justamente uma menina que sofreu muito, viveu muito sofrimento na família, passou por 3 epidemias
do tifo, da cólera, da febre amarela. A cólera e febre amarela aqui no Brasil, mas o tifo foi lá em Viena, Sim. quando pequena. E ela carregou no seu corpo a consequência de asma, pela febre tifoide, o que durante toda a sua vida também lhe causou sofrimento. Mas esse sofrimento não a impediu em nada, em nada. Ela desenvolveu, assim, através do sofrimento, uma grande misericórdia, um coração misericordioso enorme. Ela dizia depois para as irmãs: nós precisamos de um grande coração magnânimo, cheio de fé, de esperança, de amor, de todas as virtudes em altíssimo grau. E Bárbara também, ela se sensibilizou muito com a realidade social. Sim. Pela própria experiência e pela capacidade que ela tinha de ler a realidade social. Primeiro lá em Viena, com as meninas, estudantes, as jovens, que buscavam estudo e trabalho. E chegando no Brasil, a realidade social era diferente. Nós vivíamos aqui o tempo da escravidão ainda, as consequências. Ela viveu aqui as consequências da guerra do Brasil e o Paraguai, entre Brasil e Paraguai. A cólera e a febre amarela, que muitos pais faleceram, morreram. Olha, nessas ocasiões todas. E aqui ela encontra, então, crianças órfãs e abandonadas. E ela se volta para elas, né, sensivelmente, com grande humanidade, coração de mãe mesmo, e assume, então, o acolhimento e a educação dessas crianças. No Brasil tinha o sistema de asilos, então ela ia assumindo a direção, e ela era muito habilidosa, possuía qualidades pedagógicas imensas. Claro, isso a partir muito do coração. A pedagogia dela era a pedagogia do amor, da solidariedade, da sensibilidade, do querer bem, de ajudar a pessoa a se construir, né, e conseguir se defender na vida. Tanto em Viena como aqui no Brasil, que ela queria formar pessoas cristãs, cidadãs, protagonistas, pessoas que pudessem interagir com a sociedade e oferecer algo melhor para as pessoas e, consequentemente, para a sociedade. Ótimo, e eu tenho certeza que a senhora, juntamente com as irmãs, né, que fazem parte da congregação aí de vocês, Imaculado Coração de Maria, hoje seguindo os ensinamentos da Beata Bárbara Marx, estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, contribuindo para que essas pessoas sejam pessoas melhores, tenham uma vida digna. Mas eu já falei aqui no programa que a senhora é vice-postuladora da causa de canonização de Bárbara Marx. Conta um pouquinho pra gente, como foi o processo de beatificação e agora como que está o andamento da causa aí de canonização? Então, o da beatificação você já explanou muito bem. É a causa do menino Honorino Hecker, que sofreu queimaduras de 2º e 3º grau, quando ele tinha 4 anos de idade, que levado ao hospital, foi atendido e em 14 dias plenamente se recuperou por uma iniciativa de uma irmã nossa chamada Dulcídia Granzotto. E quando o menino estava muito mal, sem esperança de vida, e que o médico falava, nada mais resta, ela disse, mas vamos rezar. Ela, irmãs, e reuniu a família e todos rezando, pedindo auxílio divino por intermédio da bem-aventurada Bárbara Marx. E o menino, em 14 dias, saiu do hospital plenamente restabelecido. Que bênção! Em memória a este episódio, a esse evento extraordinário de cura, em Santa Lúcia do Piauí foi construído um monumento. E todo ano celebra-se
o dia da beatificação da bem-aventurada Bárbara Mais, também em Santa Lúcia. Por exemplo, no dia 6, domingo, nós o celebramos aqui em Porto Alegre, onde estão os restos mortais da bem-aventurada. Agora, dia 13, domingo, a celebração será em Santa Lúcia do Piauí, com celebração da Eucaristia, com homenagens junto ao monumento, almoço de confraternização, presença de muitas e muitas caravanas de peregrinos e devotos que vão até Santa Lúcia do Piauí. Agora, isso é para a sua beatificação. O milagre reconhecido em Roma, que foi encaminhado pela Congregação da Causa dos Santos e reconhecido, estudado por teólogos, médicos, peritas e reconhecido pelo Vaticano. No fim, é o Papa quem autoriza mesmo, né, o reconhecimento. Sim. E agora nós estamos em processo de um presumido segundo milagre, que é da senhora Noeli Maria Dallagnol Camelo, que foi instaurado em Caxias do Sul, porque ela pertence à Diocese de Caxias do Sul. Então, da parte da congregação apostoladora, que é a irmã Gentila Riquetti, que agora está em Roma acompanhando o processo, junto com a diretora-geral da época, irmã Marlise Rendes, fizeram o pedido a Dom Gislon, que é o bispo da Diocese de Caxias do Sul. E ele assumiu, né, o milagre, assim, assumiu o estudo e fazer todo o processo da montagem do dossiê para ser remetido à causa dos santos em Roma. E constituiu um tribunal eclesiástico com sacerdotes, peritos e entrevistas, né, de testemunhas, e ali se organizou todo este processo e foi remetido já a Roma. E a irmã Gentila está lá acompanhando, acolhendo informações, alcançando pedidos, algo que estaria faltando para completar essa documentação toda, né? E depois, então, ele está em processo já de estudo, de análise. E esse segundo milagre que a igreja está em estudo, fazendo os estudos, também foi queimadura, não é, irmã? Foi queimadura de 2º e 3º grau, da dona Noeli. Ela estava fazendo sabão caseiro e queimadura por combustão. 27% do corpo ela queimou, queimaduras de 2º e 3º grau, também foi hospitalizada, passou muito mal, esteve na UTI, cuidados médicos intensivos, parada cardíaca, tudo para deixar a vida nesse mundo. Sim. E ali, então, ela é uma das devotas, né? A família dela, a comunidade, os irmãos, a comunidade toda de Santa Lúcia é a terra onde foi visitada por Deus uma vez por causa do Honorino Ecker. Então, é muito sensibilizada em relação à bem-aventurada Bárbara Mais. Recorreram logo à bem-aventurada Bárbara Mais, suplicando o sacerdote de lá, o pároco também, e com missas, com orações, com adorações ao Santíssimo, e especificamente sempre a oração de pedido à bem-aventurada Bárbara Mais. Internada, a senhora Dona Noeli Maria Dallagnol Camelo também internou dia 15 de dezembro, e dia 28 de dezembro recebeu alta do hospital, com a pele totalmente restaurada, refeita. Mais bonita do que era antes. Oh, coisa boa! Ô, irmã, diante de tudo que a senhora tem nos falado, eu tenho certeza que você que está em casa está sendo motivado, né, a rezar por essa causa, por esse processo de canonização. Nós vamos rezar juntos, né, porque somos igreja. Mas para terminar a nossa conversa, irmã Iraides,
A senhora falou que Bárbara Marques sempre pedia para as irmãs, nós temos que ter um coração magnânimo, um coração misericordioso, de amor, né? Aberto àqueles que necessitavam. Como que hoje nós podemos buscar essa santidade seguindo aí os ensinamentos de Bárbara Marques? A senhora acha que é possível, irmã, nesse mundo? É possível, sim. É muito possível. Olhando para a Bárbara, o que ela mais quis na vida é realizar a vontade de Deus. Uhum. Ela tinha uma relação muito estreita, profunda, pessoal, com as pessoas da Santíssima Trindade. A Santíssima, ela, quando se tornou religiosa, assumiu o nome Madre Maria Bárbara da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, ela é de devoção de Bárbara muito grande, é para nós, irmãs do Imaculado Coração de Maria, e também é para todo o cristão. Uma espiritualidade hoje cristocêntrica, olhar para Jesus, acolher os ensinamentos de Jesus, acolher a palavra de Jesus, né? Hoje, o amor à Eucaristia, celebrar a Eucaristia, presença frequente à Eucaristia, olhar para a nossa realidade, conhecer a nossa realidade, adentrar nas necessidades da nossa realidade e tomar iniciativas. Sim. Porque Bárbara foi uma grande protagonista, assim, da verdade, da solidariedade, desse amor aos pobres, e tomando iniciativas para propor a eles saídas dignas, saídas humanas. Então, acho que são todos caminhos que nos levam a um protagonismo cristão e profético. Bárbara foi uma mulher de muita coragem. Ela não tinha medo assim de fazer enfrentamentos, de enfrentar o diferente, a novidade, da criatividade, né? Ela era de uma fortaleza missionária incrível, incrível, né? E nos animava sempre, as irmãs todas de então e hoje, que prosseguimos na espiritualidade que ela deixou, né? Amém. E uma mulher de muita oração, no final de sua vida, porque em vida ela sofreu muitas calúnias, perseguições também. No final, ela deixa para a congregação uma única herança, que é o perdão. Perdoar sempre, tudo a todos, com gosto e consolo do coração. Lindo ensinamento. Essa é a nossa grande herança. Muito bom, irmã Iraides. Eu sei que nós teríamos muito para falar da Beata Bárbara Marques, mas valeu demais esse tempo em que nós mostramos para o mundo tudo que Bárbara Marques foi, o Brasil todo acompanhando a nossa programação, e eu agradeço a senhora por essa companhia tão agradável e por nos ensinar tanto com a sua fala, viu? Deus abençoe o processo de canonização. Eu que agradeço muitíssimo.